O que eu não pude reportar a vocês é que esta reunião aconteceu com o Trump na quinta-feira, no final do dia, no início da noite. Houve alguns, no entanto, analistas, que dão um novo significado à palavra de analistas, eu gosto de chamar de analistas, que acham que a reação do Trump tem a ver com os BRICS. E eu fico olhando e fico pensando se essas pessoas estão loucas. Porque o Trump faz um post especificamente sobre o Bolsonaro, sobre a perseguição à oposição política e os apoiadores de Bolsonaro, termina dizendo deixe Bolsonaro em paz, e as pessoas acham que isso é relacionado ao BRICS. Paralelamente a isso, ele fez um outro post relacionado a tarifas no BRICS. Mas no post sobre Bolsonaro, ele nem menciona Lula, não menciona BRICS, e volto a dizer, deixar claro que o assunto é a perseguição do judiciário brasileiro à oposição política, especialmente a figura de Jair Bolsonaro. Ou seja, o cara escreve um post falando sobre Bolsonaro, não cita BRICS no post, e a conclusão dos caras é de que o post é sobre BRICS. Sendo que o secretário de Estado já falou sobre sanções por violações de direitos humanos ao Alexandre de Moraes. Na semana passada, o Alexandre de Moraes estava sendo objeto de uma audiência no Congresso. Tem carta dos congressistas aliados do Trump cobrando uma ação a respeito do Brasil. E os caras acham, não, foi aquela reunião do BRICS que não foi totalmente esvaziada, no qual não foram os dois principais países do BRICS, que são a China e a Rússia. Eu não sei o que dizer, eu não sei o quanto disso é estupidez e o quanto disso é para tentar não levantar, fingir que não levantar a bola do Bolsonaro, porque é sempre muito difícil distinguir um certo grau de estupidez da maldade. Mas veja, até mesmo pessoas inteligentes. Ontem eu estava conversando com um grande deputado do Brasil, amigo meu, e ele me perguntou, em reserva, Paulo, a questão do BRICS teve ou não peso nesse posicionamento do Trump? Ele me falando, não, aqui no Brasil tem muita gente dizendo que a narrativa é a questão do BRICS. E eu falei para ele o que eu vou dizer para vocês aqui agora. Ora, na manhã de segunda-feira, quando eu conversei com o pessoal da Casa Branca, assim, aliás, deixa eu voltar um pouco na história e vou contar um pouco de bastidores para vocês. A reunião, eu passei as últimas semanas dizendo que faltava o assunto chegar à mesa do Trump e que nós estávamos trabalhando para que isso acontecesse e que a ação que eu fiz no Congresso na semana anterior tinha o objetivo de avançar isso e que a carta do Chris Smith tinha o objetivo de avançar isso. Pois bem, o que eu não pude reportar a vocês é que esta reunião aconteceu com o Trump na quinta-feira, no final do dia, no início da noite. E, obviamente, quando o Trump foi brifado, não havia sequer o assunto do BRICS. Não tinha tido reunião de BRICS. E aí, o que aconteceu foi que, naquele momento, o Trump falou, olha, agora eu vou focar na questão do Big Beautiful Bill, e eu adoraria ter feito, na verdade não adoraria não, prefiro estar fazendo o programa que eu estou fazendo, mas eu queria ter tido tempo de, no programa de hoje, abordar o que foi o Big Beautiful Bill, o projeto de lei do orçamento, redução de impostos, construção de muro, aprimoramento na imigração, deportação em massa dos Estados Unidos, é o grande projeto do Trump, que o objetivo do presidente era ter esse projeto na sua mesa no dia 4 de julho, que é o feriado da independência dos Estados Unidos, é o feriado mais importante nacional em termos de patriotismo. Né? O grande, tem até aquele filme Independence Day, dos alienígenas, etc., que era da época que Hollywood fazia filmes exaltando o patriotismo americano. Agora Hollywood só faz filme esculhambando os Estados Unidos, porque a esquerda atual odeia a América. Mas 4 de julho foi um grande feriado, parou quase tudo aqui, teve festa na Casa Branca, foi um negócio muito legal. E na segunda-feira de manhã, a primeira coisa que veio foi um post do Trump a respeito do Bolsonaro, com os elementos que são justamente os elementos que a gente levou para que ele fosse brifado. Ou vocês acham que o Trump está citando as pesquisas que o Bolsonaro está liderando? Quem levou a pesquisa do Paraná Pesquisas para o Trump? Um abraço aí para o Murilo do Paraná Pesquisa. Olha, Murilo, a pesquisa a qual
o Trump está se referindo é a sua do Paraná. Tá? Foram levadas outras pesquisas também, pesquisas internas, etc, etc. Mas a pesquisa pública, que por um acaso o Paraná Pesquisa faz um bom trabalho, inclusive, de publicar as suas pesquisas em inglês, e a gente sempre manda para o pessoal da Casa Branca, é o pessoal do Paraná. Então, não, obviamente isso não aconteceu por causa dos BRICS, nem tampouco por coincidência. Eu acho que o Lula sempre ajuda a comprar má vontade, mas nesse caso especificamente não teve absolutamente nenhuma relação. Trump voltou à presidência, e isso é um alívio, sem dúvida. Mas o que isso muda no Brasil? Nada, se ninguém fizer nada. A verdade é que a esperança não pode virar passividade. As coisas não vão se resolver sozinhas, e muito menos com textão e xingamento nas redes sociais. Não espere que alguém venha salvar o país por você. Se você não agir, ninguém vai. Eu estou fazendo a minha parte. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. Mas sem apoio, esse trabalho simplesmente não continua. Quer saber como pode ajudar sem sair da sua rotina, sem sair da sua vida? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com apenas $5 por mês você mantém esse trabalho vivo. Se você puder mais, considere a possibilidade de se tornar meu patrono Gold e tenha acesso ao meu grupo privado no WhatsApp, onde você participa das discussões que guiam o conteúdo e muito mais. A diferença entre quem só assiste e quem faz parte da mudança é a atitude.